Olá, Outubro Rosa, um mês inteiro dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama. A cor e a campanha mundial simbolizam um alerta para a importância do diagnóstico precoce e o autocuidado da mulher. Na área da oncologia, o câncer de mama é apontado como um problema de saúde pública, considerado o tipo mais frequente entre as mulheres. É uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais na mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. O câncer de mama ele não tem uma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença, como os endócrinos e comportamentais, a idade, o histórico familiar. Segundo especialistas, a prevenção é a melhor forma de reduzir os riscos de ter a doença. No Viver Melhor de hoje, os sintomas, as causas, diagnósticos, os tipos de câncer de mama, o tratamento tem evoluído muito nos últimos anos. Mas quanto mais precoce for a descoberta, maiores as chances de cura. Conheça agora a história de mulheres que venceram a doença e são exemplos de superação. Lina Oliveira tem um centro estético em Brasília e trabalha com micropigmentação há 18 anos. Em 2007, ela passou a fazer a chamada micropigmentação paramédica, voltada às mulheres que tiveram câncer de mama. O procedimento é indicado para reconstruir e disfarçar cicatrizes. A técnica reproduz os mamilos e areolas, um trabalho voluntário para ajudar mulheres que venceram o câncer de mama a recuperar a autoestima. É muito difícil, né? É como eu acredito que talvez perder, eu equiparo a perder um braço, a perder uma perna, a perder, sabe? É muito difícil, porque você não perde só a mama, né? Você perde, assim, no teu corpo você perde o cabelo, você perde os cílios, você perde as sobrancelhas, você vira um bebê prematuro sem nada ali, né? A constatação veio de uma experiência pessoal, que começou no início do ano de 2020, pouco antes de começar a pandemia. O meu namorado que descobriu no toque, você acredita? E o que passou pela sua cabeça na hora que você recebeu o diagnóstico? Você vê a morte iminente, vê sim, porque é algo que você fala assim, gente, é um câncer. Então, tanta gente passou e sobreviveu, tá? Mas tanta gente que passou e morreu. Lina, você trabalha tanto tempo com isso, né? 14 anos já. O que passou pela sua cabeça? Você já imaginou em algum momento que você poderia estar no lugar dessas mulheres? Que acho que o universo mandou essa doença para mim, de tanto que assim que eu tratava, eu tive a doença, eu recebi a doença e eu falei o seguinte, então tá, você está aqui, então é porque eu tenho que passar por essa experiência para eu sentir na pele como é que é. Lina fez a cirurgia de mastectomia total no seio esquerdo em julho do ano passado. Na sequência, começou as sessões de quimioterapia e hoje está curada. Em nenhum momento eu quis desistir. Eu sabia que eu era forte, mas eu não sabia que eu era tão forte. Fé e esperança também não faltaram à assistente administrativa Kate Cristina, de 44 anos. Em julho, ela fez a cirurgia para a retirada de um quadrante da mama e está bem no meio do tratamento, na 6ª sessão da quimioterapia. Claro que assustou, né? Porque eu falo, nossa, não por mim só, né? Mas pelo meu filho, né? Assim, ele jovem, né? 20 anos, morando com a mãe, de repente se vê a mãe com uma enfermidade tão delicada como essa e assim, eu não sabia como que ia ser, né? O meu organismo ia reagir ao tratamento, né? Mas depois que eu iniciei a quimioterapia, que eu venho reagindo bem, né? Você não perde o cabelo, eu ia ter, assim, ninguém ia falar que eu estaria doente. O que eu sinto, na verdade, eu acho que muito é a cabeça mesmo, né? Seu psicológico entender que é um problema que tem cura, que você precisa aceitar, por mais que doa, mas a aceitação que você vai passar por isso e precisa ser forte, não pode perder a fé e que vai dar tudo certo, com certeza faz toda a diferença. Kate, que descobriu o nódulo durante o autoexame, chama atenção para a importância do toque, que pode salvar vidas. A gente começa a ver a vida de outra forma, começa a valorizar outras coisas. E assim, uma mensagem que eu acho que é muito importante, que eu sempre falo isso, principalmente para minhas amigas, né?
se conhecer, conheça o próprio corpo, não sinta receio de se tocar, de fazer o autoexame, que na minha realidade foi o que fez diferença. E para falar mais sobre a importância do diagnóstico precoce, os sintomas e tratamentos, no estúdio agora eu converso com o oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, Dr. Pedro Exman, e a mastologista e chefe do Serviço de Mastologia do Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro, a doutora Fabiana Tonelotto. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Bom, quero começar a entender melhor como a doença age no organismo. Doutor Pedro, por favor, o que caracteriza o câncer de mama? Então, acho que como foi descrito já no vídeo que a gente assistiu, a gente tem um crescimento por diversos motivos, né, por uma multifatorial, de células que formam a glândula mamária. Elas normalmente elas nascem, elas se desenvolvem e elas acabam morrendo de forma ordenada. E por diversos motivos ocorre um desbalanço e as células as células que formam a glândula mamária, elas acabam se replicando e não tem essa morte programada, né, que seria algo saudável. E aí essa replicação aumentada vai formando realmente o que a gente chama de carcinoma, que é o tumor da mama. Doutora Fabiana, em linhas gerais, quais os tipos de câncer e os mais comuns? O câncer de mama é uma doença muito heterogênea. Ele tem, na verdade, são vários tipos de câncer em uma doença só. Várias doenças numa só, digamos assim. O tipo mais comum é o carcinoma de mama do tipo não especial. São 80% dos casos são desse tipo, carcinoma de mama do tipo não especial. 20% dos casos são carcinomas que a gente chama carcinoma lobular, e tem os tipos especiais, como tipos mucinosos, papilíferos, e vários outros tipos que são muito raros. A maioria do câncer de mama, a maioria dos cânceres de mama são do tipo não especial. Maravilha. Doutor Pedro, o câncer de mama não tem uma causa única, são diversos os fatores que podem influenciar no aparecimento, no desencadeamento da doença. E aí eu citei no início os comportamentais, os endócrinos. Quais, por exemplo? Muito bem, então realmente é uma doença que não existe uma causa única. Existem fatores de risco que aumentam a chance da mulher desenvolver. O principal fator de risco, basicamente, é ser mulher, né? 1 em cada 8 mulheres podem desenvolver a doença no decorrer da vida dela. E isso se decorre da exposição ao hormônio feminino, principalmente o estrogênio, e que pode aumentar o risco de desenvolvimento e de deixar a glândula mamária realmente doente. Então, estados em que a mulher é mais exposta ao estrogênio por um maior longo tempo, realmente são os fatores de risco que podem levar ao câncer de mama. Então, dito isso, a gente pode pensar em pacientes que têm uma menopausa uma menarca, começam a menstruar muito precocemente, e mulheres que têm uma menopausa tardia, ou seja, têm mais tempo de exposição a hormônio feminino, elas têm um risco mais aumentado de desenvolver câncer de mama. Assim, reposição hormonal sem um acompanhamento médico adequado também é um fator de risco. Obesidade é um fator de risco também para o desenvolvimento de câncer de mama, e o tabagismo também pode aumentar o risco de câncer de mama. O fator hereditário, ele também conta bastante, porque às vezes a pessoa acha que a obesidade ou o consumo de álcool, hábitos que não são tão saudáveis podem contribuir, mas quando há o fator hereditário não tem jeito, a doença vai aparecer? Então, todos esses fatores de risco que o Pedro falou, e mais a questão da hereditariedade é muito importante em relação ao câncer de mama, mas, na verdade, o câncer de mama hereditário, ele perfaz só 10% dos casos. 90% dos casos de câncer de mama são ao acaso, e somente 10% são aqueles casos familiares que passam
de mãe para filha, sucessivamente, pelas células germinativas. Então, o câncer de mama hereditário é bastante rápido, 10% dos casos. Quais os estágios da doença? E se a mulher descobrir no estágio inicial, a chance de cura pode chegar a mais de 90%? Isso, perfeito. Essa pergunta é legal para esclarecimento, né? Então, na clínica, na prática da clínica do dia a dia, a gente acaba classificando os tumores de mama em duas formas. Primeiro, a extensão da doença, que é o que todo mundo chama de estágio, né? Que basicamente a gente avalia o tamanho do tumor em centímetros, o acometimento da axila, da mama, do mesmo lado da mama, uma vez que é através dos gânglios linfáticos da axila que o tumor pode se espalhar, e também se existe acometimento já de algum outro órgão à distância. Através dessa avaliação, a gente consegue realmente dividir o câncer de mama em estágios, né? E isso vai de 1 a 4. Então, se a gente considerar 1, que é a doença mais inicial, são tumores pequenos, em que a axila não está comprometida, né? Quando a gente vai 2 e 3, já são tumores um pouco maiores, e comprometimento dos gânglios axilares, e 4 é quando a gente já tem acometimento de doença à distância. Quando a gente avalia a taxa de sobrevivência, a gente tem realmente uma maior, um sucesso aí do tratamento e chances de cura muito mais elevados quando a gente fala dos estágios de 1 a 3, né? É bom a gente alertar que na fase inicial o tumor pode ser muito pequeno e às vezes ele só é detectado por meio de um exame de imagem. E para isso vale ressaltar a importância das visitas ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Sobre esse assunto, vamos ouvir agora a mastologista doutora Marcele Moraes dos Santos. O autoexame é uma estratégia muito importante para o conhecimento da saúde das mamas. Então, aquela mulher que se examina com alguma frequência, ela vai ser capaz de identificar qualquer alteração nas mamas, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de conhecimento técnico. E aí, então, ela vai procurar o atendimento médico especializado. O autoexame não substitui a mamografia, porque ele só vai identificar alterações quando elas estiverem em estágios um pouco mais avançados. E qual é o papel da mamografia? A mamografia consegue identificar o câncer de mama nos seus estágios mais iniciais. E com isso a gente atinge altíssimas chances de cura com tratamentos menos agressivos. Ela deve ser feita em toda mulher a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. Doutora Fabiana, a amamentação ajuda a prevenir o câncer de mama? A gente escuta falar sobre isso, mito ou verdade? Verdade. A amamentação protege do câncer de mama, porque a mama ela só se desenvolve plenamente ela só tem uma maturidade após o primeiro passo a ter a amamentação. Então, é verdade, a amamentação protege. Doutor Pedro, o tratamento ele pode, de alguma forma, atingir a fertilidade da mulher? Isso, ótima pergunta também. Isso hoje em dia é muito abordado no nosso consultório no dia a dia. Alguns tipos de tratamento que a gente utiliza, tanto com quimioterápicos quanto com terapia hormonal, podem realmente afetar e alterar a fertilidade da mulher. Então, sempre antes do início do tratamento, a gente tem uma conversa muito importante com os pacientes, uma conversa de entender realmente qual que é a vontade, qual que é o momento da paciente, para poder também oferecer tratamentos que, em conjunto com o tratamento oncológico ou previamente ao tratamento oncológico, consigam preservar a fertilidade. Agora eu peço licença para vocês, porque a gente vai fazer um breve intervalo e já volta ao nosso papo. Você fique com a gente, porque o Viver Melhor volta em instantes. Até já. Eu cuido da minha saúde todos os dias. E você? Bom, é esse o slogan da campanha 2021 do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Assim como o Outubro Rosa, essa iniciativa busca incentivar as mulheres para o combate ao câncer de mama.
Sobre a doença, eu vou voltar à nossa conversa aqui, vou voltar a conversar com os meus convidados de hoje do Viver Melhor, o oncologista Dr. Pedro Exman e a mastologista Fabiana Tonelotto. Quais são as estratégias, em linhas gerais, é claro que cada caso é um caso, de tratamento, elas dependem, doutor Pedro, da idade da paciente? Isso é um dos fatores que a gente conta realmente no tratamento, né? A gente também avalia como a célula se comporta, né? Então, cerca de 70% dos tumores têm expressão de receptores de estrogênio, como a gente disse que é um dos fatores de risco, a exposição a estrogênio. Então, a célula ela é basicamente alimentada pelo hormônio feminino. Então, uma das estratégias realmente é fazer esse bloqueio hormonal. E um segundo fator na célula é uma proteína específica chamada HER2, né, em que a célula ela é estimulada por essa proteína a se multiplicar e com isso o tumor acaba crescendo. Então, uma segunda estratégia seria o bloqueio dessa proteína HER2. Né? Então, a partir do momento que a gente tem essas características da célula, então, se ela tem ou não tem receptores de estrogênio na sua superfície, e a mesma coisa com o HER2, a gente começa a bolar as estratégias de tratamento, né? E o tratamento, ele é multi especialidades. Então, ele precisa de um oncologista, precisa de um mastologista cirurgião e, eventualmente, também uma radioterapia. E, através do entendimento dessa biologia da doença, a gente faz uma cirurgia, inicialmente, depois o tratamento com quimioterapia ou hormonioterapia, e depois radioterapia, ou inverte essa lógica e começa com tratamento com quimioterapia e depois vai para a cirurgia. Tudo isso depende da extensão da doença e da expressão desses marcadores que eu acabei de citar. Doutora Fabiana, dependendo do estágio da doença, aquela cirurgia mais agressiva de mastectomia, retirada inteira da mama, ela pode ser evitada? Então, nos casos, por isso é importante o diagnóstico precoce. Nos casos iniciais, a cirurgia é bem menos agressiva, há uma preservação da estética da cosmese, há uma retirada só de uma pequena porção do tecido mamário, com preservação da forma, e também a gente faz uma biópsia do linfonodo sentinela. O que é isso? É o estudo dos gânglios, dos linfonodos, dos gânglios da axila, que são os gânglios que drenam a mama, que são os primeiros afetados pelo tumor, no caso da doença progredir. Então, a gente faz uma cirurgia bem conservadora, com uma retirada de pequena porção da mama e do linfonodo sentinela da axila. Não há necessidade, nos casos iniciais, de um esvaziamento da axila, como antigamente, ou às vezes, em alguns casos até atualmente, é necessário retirar os gânglios da axila, linfadenectomia, o que traz várias consequências, como o inchaço do braço a longo prazo, uma complicação bastante difícil de controle, uma complicação grave. Então, a gente evita muitas dessas complicações, dores crônicas, inchaço do braço. Hoje, nós podemos ter, mesmo em casos mais avançados, fazer a quimioterapia como primeira opção, a quimioterapia primária, e posteriormente a cirurgia, porque a quimioterapia ela pode diminuir muito, até fazer desaparecer os tumores. Com isso, a gente tem a possibilidade de conservar a mama, mesmo em tumores maiores. Hoje, a gente tem muitas possibilidades de reconstrução mamária imediata após uma mastectomia. Às vezes, casos iniciais de câncer de mama, como o carcinoma in situ, que são casos bem iniciais, só que multicêntrico, vários locais da mama com a doença, nós necessitamos de fazer uma cirurgia mais radical, que é a mastectomia. Uhum. Mas, para isso, temos a cirurgia plástica, que faz uma reconstrução imediata com resultados excelentes. Só complementando, acho que a Fabiana, acho que o importante ressaltar que a cirurgia ainda é o tratamento central aí do câncer de mama, e ela é complementada com tratamentos com medicação, né? E isso são para prevenção da doença recidivar, tanto localmente quanto em outros órgãos. Esse tratamento a gente pode fazer antes da cirurgia, e aí ajudar a Fabiana nas técnicas cirúrgicas e já prevenir a doença de se espalhar, ou pós-cirurgia, e aí sim dar realmente um tratamento preventivo e
diminuição do risco da doença voltar. Pegando o gancho aqui em relação à prevenção, há alguns anos, a atriz americana Angelina Jolie, ela chamou a atenção do mundo todo porque ela fez ali como uma medida preventiva radical, ela fez a retirada da mama porque já havia uma incidência na família, a mãe teve câncer de mama. Como é que vocês avaliam essa atitude? Doutor Pedro, por favor. Ótimo. A Fabiana disse, né, no começo da nossa conversa aqui, que de 5 a 10% dos tumores de mama são realmente... o gatilho dele é uma alteração do DNA, né, uma alteração genética, que é passada de geração em geração, né? Então, é um gene alterado em que a família vai passando de avó para mãe, de mãe para filha, e ele realmente é um principal fator aí de desenvolvimento, e felizmente ele é raro, acontece de 5 a 10%, o nome do gene é BRCA. No caso da Angelina Jolie, era exatamente isso, ela tinha uma mutação hereditária, a mãe dela, acho que se não me engano, ela era falecida de câncer de mama, e ela fez o teste genético e ela também tinha essa mutação. E nestes casos, que realmente é a única indicação, talvez a Fabiana possa até falar melhor como mastologista, é a única ou talvez a principal indicação de fazer um tratamento preventivo e aí sim a retirada de mamas. Em todos os outros casos, a gente vê que não altera nenhuma mortalidade fazer essa retirada de mamas, a não ser se existe essa mutação, essa alteração neste gene específico. E nós tivemos a oportunidade de assistir no momento que a Angelina Jolie divulgou essa situação toda dessa mutação que ela tem do BRCA e fez a cirurgia. Nós observamos nos consultórios médicos, houve um boom de pacientes querendo fazer essa cirurgia, porque tinha um caso esporádico na família, ou enfim, casos que não seriam indicação para a cirurgia profilática, para a cirurgia redutora de risco. Houve uma incidência muito alta de mastectomias e de solicitações dessas mastectomias logo a seguir. Mas nós, como profissionais, nós temos que orientar a população, orientar as mulheres e realmente fazer as cirurgias quando tem uma indicação bem precisa. E são cirurgias bastante agressivas com riscos de complicações bem importantes. Bom, a gente já adiantou um pouquinho aqui que os tratamentos, eles avançaram em muito nos últimos 30 anos. Os avanços são evidentes e, recentemente, uma pesquisa desenvolvida por cientistas do Instituto de Química de São Carlos, da USP, em parceria com a Faculdade de Medicina de Harvard, apresentou uma nova estratégia para tratar o tipo mais agressivo de câncer de mama, o triplo negativo. Bom, esse estudo ainda está em fase inicial, mas já aponta que o experimento pode diminuir os tumores de forma mais rápida e reduzir os efeitos colaterais gerados pela quimioterapia. Esse é assunto para o nosso quadro Avanços. Durante a pesquisa, foram avaliados 192 compostos químicos que poderiam ser capazes de debilitar as células cancerígenas de forma seletiva, sem prejudicar as células saudáveis. Cada um dos compostos foi testado contra as células doentes. Para isso, foi utilizada uma impressora de compostos químicos capaz de aplicá-los sobre as células de forma automática. Depois, as células foram avaliadas para saber quais os efeitos obtidos em cada teste. A molécula que teve o melhor resultado foi então utilizada para o tratamento de camundongos com câncer por 21 dias. E os animais que foram tratados apenas com quimioterapia tiveram redução de 10%. Já os que tiveram o procedimento prévio tiveram redução de 60% do tumor no mesmo período. Além de melhorar o efeito do tratamento, o procedimento reduz os efeitos. Bom, doutor Pedro, doutora Fabiana, os avanços são inúmeros, que bom, né? O tratamento mudou muito nas últimas décadas. O que o senhor destaca, doutor Pedro? A gente tem visto tratamentos hormonais mais efetivos no contexto curativo e que, associados a medicações-alvo, evitam que qualquer célula
residual desenvolva resistência e acaba sobrevivendo. Então, a gente consegue realmente eliminar no campo hormonal. Nos pacientes triplo negativos, surgiu um estudo agora publicado e apresentado em congressos internacionais, em que, junto com a quimioterapia, que é tradicionalmente o principal tratamento, a gente consegue associar a imunoterapia. O que é imunoterapia? É uma medicação injetável em que trabalha junto com a quimioterapia, mas ela também ela consegue ativar o sistema imune da própria paciente para reconhecer a célula que está doente, a célula tumoral, e também atacar junto com a quimioterapia. A gente já usa esse tratamento em outros tipos de tumores, em outros tumores de pulmão ou melanoma, e em câncer de mama tem chegado principalmente nos triplo negativos, e provavelmente foi uma das maiores novidades do ano aí. O importante é cuidar da saúde física e mental também. A psiquiatra professora da Universidade de Brasília, Helena Moura, chama atenção para os cuidados que paciente e família devem ter. Não necessariamente aquela mulher que vai chorar muito, que vai ficar muito angustiada, não necessariamente essa é a pessoa que está tendo mais dificuldade em lidar com o diagnóstico. Às vezes a pessoa pode aparentar muita tranquilidade e, na verdade, está com um sofrimento interno muito grande. Então, é importante entender que não existe uma resposta padrão, a gente não pode julgar, nossa, mas a pessoa nem está chorando, mas a pessoa nem está triste, ou então também, não, né, o contrário, a pessoa está muito indiferente, parece que nem está se importando, porque a forma de externalizar não necessariamente representa muito bem a forma como a pessoa está se sentindo por dentro. Mas é natural sentir tristeza, é natural sentir medo, é natural sentir ansiedade. A nossa preocupação é que isso não se extrapole para um transtorno de depressão, para um transtorno de ansiedade mais grave, por exemplo, quando possam surgir crises de pânico, porque esses transtornos eles podem inclusive atrapalhar no tratamento. É natural ficar triste, né? Mas essa tristeza ela tem um tempo limitado, ela tem uma intensidade menor e ela não é um sentimento que paralisa a pessoa. A depressão ela pode acabar paralisando, impedindo que a pessoa tome os cuidados necessários para se cuidar. Doutora Fabiana, suas considerações finais. Eu gostaria de deixar um recado a todas as mulheres, aos homens também, que tenham um olhar para as mamas, que tenham autocuidado com a sua saúde, que se cuidem, que tenham uma alimentação saudável, com alimentos in natura da maior quantidade possível, evitem os ultraprocessados, que façam atividade física, procurem fazer atividades físicas ou até as atividades normais do dia a dia com mais deslocamentos de atividade física realmente, e que também mantenham o peso corporal. Nós temos uma epidemia de obesidade no mundo e no Brasil, então nós temos que focar nesse sentido de melhorar o peso, de melhorar a qualidade de atividade física das pessoas, e com isso nós estaremos melhorando e diminuindo também a incidência do câncer de mama se nós tirarmos os fatores de risco. Na verdade, o câncer de mama ele é o oposto de ser uma sentença de morte, né? Ele é uma doença altamente compreendida hoje, do ponto de vista médico. A gente entende a biologia, a gente entende os fatores que levaram a doença a se desenvolver e como tratar ela, e a gente tem uma altíssima taxa de sucesso no tratamento na doença, tanto inicial quanto avançada. Então, acho que minhas considerações finais a gente tentar tirar o que a nossa ideia, né, que vem de anos atrás, de que o tratamento e a doença são uma sentença de morte, para tentar entender que o progresso tem sido espetacular nessas últimas décadas, e o câncer de mama hoje em dia está sendo realmente vencido no dia a dia por nós e pelas pacientes. Ok, eu quero agradecer demais a participação dos médicos aqui no programa Viver Melhor, o oncologista Dr. Pedro Exman e a mastologista doutora Fabiana Tonelotto. Muito obrigada, mais uma vez aprendemos demais. Nos encontramos na próxima edição, eu te espero, até lá.